Seja muito bem-vindo ao Enfoque. As novas propostas gregas são um passo positivo para reabrir as negociações com os credores europeus. Foi esta a conclusão do encontro de hoje dos ministros das Finanças da zona euro. Em conferência de imprensa, o presidente do Eurogrupo afirmou que as negociações retomam já esta tarde para que seja possível chegar a um acordo até ao final da semana. A 8 dias do fim do programa de resgate à Grécia, a reunião do Eurogrupo voltou a ser inconclusiva. Mas a esperança parece voltar a reinar em Bruxelas. As propostas gregas foram bem recebidas pelos ministros das Finanças da zona euro, mas o Eurogrupo não teve tempo para mais do que uma primeira impressão positiva sobre o novo documento de Yanis Varoufakis. New proposals from the Greek government came in this morning, which we welcomed today, which is seen as a positive step in the process. But given the very little time that the institutions have had to look at the proposals, they were unable to give us a full and in-depth assessment. O presidente do Eurogrupo confirmou que o governo grego enviou uma primeira proposta domingo à noite e uma nova versão com pequenas alterações já esta segunda-feira de manhã. Sem querer especificar que medidas é que constam do documento do governo grego, a opinião do Eurogrupo e da Comissão Europeia é unânime. O que lá consta é suficientemente positivo para as instituições europeias reabrirem as negociações com a Grécia. In general terms, the institutions have said it is a basis to really restart the talks now in the next couple of days to get a result. C'est en effet une bonne base de travail, mais qu'il reste encore du travail à faire pour les compléter, les préciser et vérifier la cohérence de l'ensemble. E não há tempo a perder. Os trabalhos técnicos entre os credores europeus e a Grécia retomam imediatamente. A intenção é que haja novidades ainda esta semana. And all of this with a view of, if possible, reaching an agreement later this week and using the Greek proposals as a basis for that. But the work can start immediately as far as we're concerned. If necessary, and if all goes well, it will be necessary, the Eurogroup will have another meeting later this week. O governo grego apresentou ao Eurogrupo medidas como o congelamento das reformas antecipadas, cortes adicionais nas pensões mais altas, mexidas no IVA, imposto extraordinário sobre as empresas com lucros anuais acima de 500 mil euros, entre várias outras medidas. Agora, em conjunto com os credores europeus, Atenas precisa de preparar uma lista de medidas prévias que vai ter de cumprir para fechar esta revisão do programa de ajustamento e receber a última tranche de ajuda no valor de 7.200 milhões de euros até ao dia 30 de junho. Vítor Batista e Jaime Quezado são os convidados deste Enfoque. Muito boa tarde aos dois. Vítor Batista, começava por si. As coisas pareciam bastante negras no final da semana passada, com a convocação da Cimeira de Líderes para hoje de emergência para discutir o futuro da Grécia. Entretanto, houve novo Eurogrupo, aproximação de posições. Pode haver acordo, afinal? Aparentemente, relativamente à última semana, as coisas estarão no bom caminho. Na última semana existiram afirmações que eram afirmações que tinham uma grande carga e tinham um significado. Em determinado momento, a diretora do Fundo Monetário Internacional falar na necessidade de conversas adultas tem uma tradução do ponto de vista político. E por isso mesmo, quando hoje estamos a constatar que na Cimeira a divergência parece focar-se apenas em 0,5% do produto, eu julgo que se essa for a divergência que será ultrapassável. Não me parece que não haja a possibilidade de construir uma solução alternativa à questão do 0,5% do produto. Em todo o caso, eu continuo a pensar que o desfecho poderá não ser aquele que aparentemente hoje tudo indicia de que será o desejável. Nós sabemos que toda a Europa quer que a Grécia se mantenha no euro e não desejamos de forma alguma aqui e agora um momento de tensão na área euro. Mas isto para ser resolvido, bom,
já se começa a falar nisso, em novos cortes da dívida grega, isto é, perdões de dívida da grega. Isso parece ser, de facto, aquilo que tem sido, que vai ser a cedência das instituições europeias, é justamente admitir aqui um haircut da dívida. Um haircut da dívida que, em todo o caso, do ponto de vista real, ele irá sempre existir, que eu julgo que neste momento não há sustentabilidade para a dívida grega, como também em Portugal há uma grande complexidade sobre essa matéria. As coisas vão-se cumprindo enquanto a parte dos empréstimos forem vencendo e existirem instituições que financiem essas datas de vencimento. Porém, na questão da Grécia, hoje a dívida está muito colocada nos institucionais, portanto nas instâncias comunitárias e no Fundo Monetário Internacional, e portanto penso que a situação será totalmente diferente. Há um passo que foi positivo, e aqui o governo grego, caso venha a concretizar este acordo, julgo que teve um trabalho intenso e soube de alguma forma jogar, eu diria que o jogo das sombras, e portanto conseguiu de alguma forma ameaçar a Europa de que a Rússia, alguns países de leste, confrontam com a Grécia. E portanto este jogo que foi, do ponto de vista político, que foi assumido nos últimos dias, parece configurar uma melhoria de perspectiva para a Grécia no desfecho da tarde de hoje, ou do fim do dia de hoje. Jaime Quezado, boa tarde, chegamos a este ponto da discussão a pensar, afinal, daquilo que são as cedências da Grécia, a pensar quem é que ganhou, se a Europa, isto numa perspectiva de haver acordo, se a Grécia ou se os credores. A Grécia ficou mais europeia nas propostas que apresentou, ou a Europa ficou mais grega? Nós temos vindo a falar nas últimas semanas, aqui neste palco também, daquilo que tem sido o processo de evolução em termos negociais entre a Grécia e os credores, em particular o FMI e também a União Europeia. Isto é um jogo, como dizia muito bem, de expectativas, em que, no fundo, a Grécia, e em particular os seus principais responsáveis políticos, e nestes últimos tempos, até em particular, o Primeiro-Ministro, tentam, de facto, configurar aqui um jogo de opções e de alternativas que possam, de certa forma, condicionar um bocado também a decisão de quem tem que, na linha da frente, a tomar opções. Todos os contactos que foram feitos com a Rússia, os contactos mais recentes com os Estados Unidos, demonstram que, de facto, a complexidade da Grécia e da sua situação atual ultrapassa o espaço europeu. Portanto, obviamente que tem implicações naquilo que é hoje o equilíbrio global a nível financeiro. Eu acho que a solução a que se chegar hoje ou amanhã, e esperemos que seja uma solução positiva, porque o bem da Grécia é o bem da Europa e também de Portugal. Nós também, apesar de não sermos diretamente afetados por todo este processo, indiretamente somos, dado todo o contexto de dívida pública que está associado, questões de juros, questões de percepções. Mas, de facto, eu acho que aqui há um pouco de tudo. Ou seja, a Grécia, de facto, tem que chegar à conclusão de que é um membro da União Europeia do plano de direito, porque, de facto, já está na União Europeia há muito tempo. Tem sido, como temos referido aqui, bastante bafejada por algum capital, não digo de favoritismo, mas por alguma complacência que tem havido relativamente à sua situação, face a outras situações idênticas que houve, e isso poderá até ter leituras políticas nesses países, em particular em Portugal. Não nos esquecemos que a situação portuguesa é uma situação, sob esse ponto de vista, muito vigiada, e portanto vamos ter eleições, vamos ter escrutínio eleitoral e público nos próximos meses, e claramente que há aqui comparações que são feitas e que são, obviamente, importantes desse ponto de vista. Agora, há também por parte da Europa a necessidade de não esquecer a Grécia, apesar de não o ter feito até agora, e portanto desse ponto de vista não há qualquer tipo de crítica, antes do contrário, em relação àquilo que foi feito no passado. Mas, portanto, eu acho que o que está aqui em cima da mesa é um processo de convergência onde tem que haver responsabilidades por parte dos poderes políticos gregos em relação a um capital de maior realismo e de maior razoabilidade, e esperemos que seja a acontecer, pelo menos os sinais mais recentes apontam nesse sentido. Os poderes políticos gregos representam o povo grego, é verdade, mas têm que também representar o povo grego do ponto de vista de responsabilidade, e se calhar às vezes isso não tem acontecido, independentemente da legitimidade de terem sido eleitos e, portanto, representar esse mesmo poder político. E depois, na Europa, nós temos várias Europas, temos também o FMI, que tem tido aqui uma posição muito crítica no processo. Eu acho que tudo isto vai ser um ponto de partida para um processo de convergência novo. Agora, que a Grécia vai daqui para a frente
ter que alterar o seu paradigma e entrar numa lógica de respeito e de compromisso, isso não temos dúvidas. E essa é a lição fundamental de tudo isto, penso eu. Hoje estão muitos milhares de gregos reunidos na Praça de Atenas, aliás estão desde ontem, dizendo que não querem que haja cedências àquilo que são as exigências dos credores e dizendo que não foi para isso que elegeram este governo. Certo. Estamos aqui num exercício também delicado de perceber o que é que são limites da própria democracia e legitimidade democrática de cada governo da Europa. Eu assisti ontem a uma intervenção muito interessante do Dr. Paulo Rangel, numa estação, não digo concorrente, mas numa outra estação televisiva, onde ele de facto falava de um fenómeno muito interessante que está a acontecer, não só na Grécia, mas um pouco em todos os países, que é a incapacidade dos líderes políticos, dos presidentes dos partidos, dos presidentes dos governos, de se imporem aos grupos parlamentares e àquilo que é o poder democrático eleito. E na Grécia está a acontecer, ou seja, o atual primeiro-ministro e, no fundo, o governo tem duas faces. Tem uma face que está muito voltada para aquilo que é o compromisso que tem na Europa e uma face que está voltada para aquilo que é a base eleitoral que o elegeu. Isso demonstra que, efetivamente, hoje vivemos numa dimensão muito multilateral, muito multidisciplinar, onde, no fundo, o pensamento único deixou de existir e, portanto, esse é um exercício que torna isto mais difícil. De facto, hoje, os poderes políticos executivos, e particularmente os governos e os primeiros-ministros, têm uma dificuldade acrescida de se imporem àquilo que são as suas bases eleitorais e, em particular, aquilo que são os seus grupos parlamentares, e vejamos, nós temos casos também aqui em Portugal e mesmo noutros países da União Europeia, onde muitas vezes os grupos parlamentares têm posições radicalmente diferentes daquilo que é a situação imposta pelas maiorias. O caso do Reino Unido isso é muito claro. E, portanto, esse é um problema adicional. E o Primeiro-Ministro, claramente, que vai ter que fazer, o Primeiro-Ministro grego, um exercício de gestão inteligente nessa matéria. Sendo certo que as pessoas que estão a fazer a manifestação não são, digamos que, uma representatividade total da classe da sociedade grega. Portanto, a sociedade grega própria também tem várias dimensões. E é preciso perceber, e se fizerem enquetes nesse sentido, as conclusões podem ser interessantes, quem é que hoje é maioritário em relação a essa matéria na Grécia. Então, Batista, olhando para um ponto de vista mais interno, mais português, relativamente a esta matéria da Grécia, o líder do Partido Socialista disse este fim de semana não quer mais austeridade em Portugal, quer manter-se no euro. Tem havido aqui alguma dificuldade da parte do Partido Socialista em posicionar-se relativamente à questão grega? Vamos lá ver. A questão da austeridade resulta em que circunstância? Resulta da pressão que existe orçamental, dos déficits orçamentais e da dificuldade de financiamento externo e interno da própria dívida, quer a dívida se configura uma dívida externa, quer seja uma dívida pública. E o que é normal em política é tentar solucionar este problema. Depois, que políticas é que se podem concretizar para alcançar a redução dos déficits e por essa via das dívidas públicas? No fundo, dar sustentabilidade às finanças públicas. Pode ser pela via do crescimento da receita, pela via da redução da despesa, e quando se fala em redução da despesa, fala-se em austeridade. E este conceito, que agora está de novo, de certa forma, a ser reforçado, numa certa estratégia, numa certa lógica, dizer, bom, nós controlamos a despesa pública, tem um efeito sobre o crescimento do produto, tem um efeito sobre o emprego, etc, etc. Eu socorro muito as estatísticas. E eu, se for às estatísticas dos anos recentes, vou verificar quais foram os anos que tiveram maior produto. Foram, curiosamente, também anos de maior desemprego e de maior déficit. E que nos levou à intervenção externa no próprio país. Há que moderar isto. Portanto, nós temos de controlar a despesa, temos de ter, naturalmente, em determinados momentos também um crescimento da receita, quer pela via das taxas, quer pela via do crescimento do produto. E, portanto, tem de haver aqui alguma sensibilidade e alguma cautela naquilo que é fundamental, que é ter finanças públicas no bom caminho, isto é, consolidar a sustentabilidade dessas finanças. Nós não podemos esquecer que as grandes crises europeias, e certamente em Portugal, resultaram sendo problemas financeiros. Se vamos à história de Portugal, temos um conjunto de situações em que houve problemas sempre com a mesma origem, sempre com problemas de origem financeira e orçamental. Hoje temos uma situação completamente diferente, estamos inseridos na Europa e, portanto, é evidente que quando temos um conjunto de anos, e vou responder à pergunta, quando temos um conjunto de anos e as coisas vão agravando e o desemprego mantém-se e há um certo incómodo na sociedade, qualquer líder de qualquer partido que seja, naturalmente tende a ter uma
mensagem, a assumir uma mensagem de otimismo e dizendo nós temos de acabar com isto, temos de procurar um outro caminho que seja menos doloroso. Agora, entre as palavras e as intenções e as realidades que se colocam pela frente na governação, as coisas são sempre diferentes. É bom ter no horizonte que o caminho terá de ser um caminho mais otimista, de maior sonho e de maior, diria, alegria para os portugueses, de um horizonte que permita a um cidadão pensar que encontrou o seu emprego, que as coisas vão melhorar. Mas temos de ter consciência da realidade. E, nesse sentido, as duas coisas não podem andar dissociadas. E quando António Costa diz o caminho não é austeridade, porque a austeridade, na interpretação, levou aonde levou. Eu, como economista, não tinha essa interpretação, fique isto claro, eu julgo que foi necessário fazer ajustamentos em determinado momento por causa da dívida externa. Sobretudo por causa da dívida externa. Foi a dívida externa que trouxe a Troika para Portugal. É preciso compreender isso. Quem não compreender isso, como economista, acho que não compreende o fundamental. Portanto, nós tivemos uma intervenção da Troika por uma questão de dívida externa. Não foi só de dívida pública, por dívida isso é externa. Que a Itália, portanto, exemplo, é nós ultrapassámos estas dificuldades. A dívida estava colocada dentro do país, não estava colocada fora. Neste momento a situação é diferente. Nós estamos hoje num outro caminho e é legítimo a um líder parlamentar que é ser primeiro-ministro nas próximas eleições que diga há um problema que já está resolvido, há que caminhar para outro. Não podemos estar sempre agarrados à mesma. Nem esta política se pode estar sistematicamente a reproduzir porque não dá horizonte de esperança nem de crescimento do produto. E nós precisamos de políticas de crescimento do produto. E é nesse sentido, quando ele diz esta austeridade, esta forma de fazer política já não resolve. Resolveu um problema, evidentemente, num determinado momento, consolidou questões que eram fundamentais de credibilidade externa, mas agora há que dar um novo passo a caminho do crescimento e do emprego. E é nesse sentido que as afirmações de António Costa, na minha interpretação, vai dizendo que a austeridade tem os seus dias, é preciso agora sair disto. E disto é, naturalmente, o acabar com a austeridade. Mas, volto a reforçar isto, ninguém se iluda. Para os próximos 20 anos, nunca mais teremos situações no país semelhantes ao período 95, 99. É preciso ter consciência disso. O tempo é outro. Nós, na altura, entramos para a Europa, tivemos fundos comunitários, depois tivemos o euro, financiamentos baixos, mas, entretanto, disparou a dívida portuguesa. E ao ter disparado a dívida portuguesa, quando ela atinge um determinado patamar, uma coisa é quando nós temos uma dívida baixa, podemos endividar, que o financiamento era baixo, os juros eram baixos, quando ela atinge um determinado nível, como ela já atingiu, agora é que temos que redobrar a cautela e os próprios credores não nos vão deixar cometer alguns erros, bem, a não ser que a Grécia vá provar o contrário e nessa altura a gente temos legitimidade nos questionar. Mas afinal o que é que andamos a fazer? Não é? Eu estava já agora a dizer que em relação a esta matéria, o que nós precisamos, agora está muito na moda, é de austeridade inteligente, ou seja, é ter a noção de que de facto nós atingimos um patamar de utilização dos recursos que é irreversível e portanto não é mais possível utilizar os recursos em excesso e quando eles não são necessários, isso tem a ver sobretudo com a questão do capital e também das pessoas, infelizmente, mas também temos que apoiar as políticas de crescimento. Eu acho que a grande moda que vai estar nos próximos tempos, e isso vai resultar muito da capacidade dos líderes políticos de saberem vender e comunicar essa nova forma de austeridade, vai ser realmente intelligent austerity, como dizem agora os ingleses, não é? Fazer austeridade, mas de forma inteligente. Uma das questões que se coloca para Portugal, eventualmente com maior peso, que é onde se tem sentido as maiores falhas, é na questão do investimento estrangeiro. A este propósito, tivemos uma comitiva de empresários, 200 empresários da China, este fim de semana em Portugal. O que é que está a faltar, de facto, para que se consiga atrair investimento estrangeiro, que é o pilar que tem faltado? O investimento estrangeiro tem várias dimensões. Interessa a Portugal muito o investimento industrial, porque é o investimento industrial que vai permitir a reconversão da economia portuguesa. Nós precisamos voltar a ter uma indústria, vai ser uma indústria diferente da que tivemos no passado, vai ser uma indústria também aí mais inteligente, mais inovadora, e aí os estrangeiros são fundamentais. Tivemos a Embraer, já falámos disso aqui há poucos anos, tivemos a Auto Europa há muitos mais anos, temos tido algumas unidades industriais em alguns setores, mas falta-nos mais investimento deste género. Porque o investimento industrial traz inovação, cria empregos e traz, sobretudo, a possibilidade de levar atrás de si as pequenas startups e outras empresas portuguesas que aproveitam as redes que são criadas. Nós temos falhado muito na captação de investimento industrial e temos porque se calhar não somos competitivos e não temos ainda capacidade de comunicar com o exterior em relação à forma como as nossas fileiras estão organizadas. Vamos ver se no futuro fazemos melhor. Temos tido em contrapartida, e são sinais positivos, investimento turístico, que tem a ver com o boom que esta atividade está a ter no nosso país e uma oportunidade que está associada, nomeadamente em termos de hotelaria e tudo o resto, e também na área financeira. E, portanto, estes investimentos têm a ver com a presença dos chineses em Portugal, a compra de participações em empresas financeiras, interesse
entrar agora também na área dos mídia, é obviamente um investimento que não é industrial, não é material, mas pelo menos sinaliza a possibilidade que estes operadores financeiros têm de modernizar estes serviços. Portanto, é evidente que a entrada dos chineses na fidelidade, a eventual entrada dos chineses no novo banco, se vier a concretizar, a entrada dos chineses na área da saúde, na Luz Saúde, uma eventual entrada dos chineses em algum grupo de mídia que possa vir a acontecer, tem esse efeito, ou seja, há capital disponível e há toda a possibilidade de fazer uma reconversão e uma modernização destes serviços. Agora, não tem do ponto de vista estrutural para a economia portuguesa o efeito que teria se esse investimento fosse na área industrial, e é pena que, de facto, aqui não esteja a acontecer isso, porque os chineses, apesar de tudo, isso tem a ver com o mundo moderno, estão a ter grandes investimentos na área industrial e estão a fazê-lo também já fora do seu país. Portanto, é importante que Portugal aqui também conseguisse capitalizar nessa matéria. Porque é disso que estamos a falar nesta altura ainda, Vítor Batista, é de investimento em compra de participações, é quase olhar para os saldos a que estão as empresas portuguesas e entrar nas empresas. Mas isso diz-nos alguma coisa sobre a capacidade de captação de investimento externo de Portugal? Só há emprego se houver investimento. É uma questão óbvia. É evidente que poderemos melhorar a situação pela via de reformas antecipadas, mantendo o emprego, mas, sobretudo, o crescimento do emprego resulta, sobretudo, do aumento do investimento. Bom, num país que tem um problema de financiamento externo, teve um déficit externo, e que só poderá resolvê-lo pelo aumento das exportações ou pela via de investimento estrangeiro, que é outra forma também de combater essa situação, eu julgo que o investimento estrangeiro é bem-vindo a Portugal. E tudo o que seja a apoiar por forma a transmitir confiança ao investidor é fundamental em Portugal. Em todo o caso, também é necessário fazer depois um acompanhamento deste investimento. Porque nós temos tido um investimento interessante chinês, julgo que é à volta de 8 mil milhões, já andará um valor muito próximo disso. 9 mil. Portanto, é um valor significativo de investimento estrangeiro. Mas também é preciso depois que as autoridades de supervisão acompanhem, porque não queremos também repetir coisas semelhantes ao Grupo Espírito Santo. Porque, por exemplo, a Tranquilidade foi comprada, um investimento de ordem dos 1.000 milhões. Já houve investimento da Tranquilidade no exterior, tanto quanto a gente percebeu das notícias, cerca de 1.300 milhões. Excelente, se estivermos a falar de remunerações que sejam benéficas para a tranquilidade, benéficas para o país. Agora, o que eu estou a querer dizer com isto é que tem de haver transparência e acompanhamento das entidades de supervisão nestes investimentos. Agora, que nós precisamos de investimento, precisamos. E este investimento chinês tem uma particularidade. A nossa história com Macau, a proximidade com a China e a forma durante um século de não só de proximidade como de conhecimento mútuo, eu julgo que foi um bom passo para nós construirmos ainda um investimento mais significativo em Portugal. E os chineses, aquilo que vem a Portugal, gostam de Portugal e é bom que assim seja, que a gente também gosta que eles venham e que invistam. Agora, transparência e que as entidades de supervisão acompanhem para não haver dúvidas sobre isto. Meus senhores, muito obrigada pela presença neste Em Foco, que hoje termina por aqui.